3720-0661. Unimed Campos. Pode contar. 7h31 em Campos, de volta com Folha no Ar, ao vivo aqui pela Folha FM 98,3, ao vivo também no Face, no YouTube, no Instagram. Você acompanha este programa agora, né? Daqui a pouco vai estar em podcast para você ouvir aí durante a sua corrida hoje, né? De preferência, ou durante a natação também. Tem fone à prova d'água, tem essas coisas todas agora, né? E no aplicativo da Folha FM, pela Alexa, enfim, em todos os canais aí para você seguir, curtir, compartilhar a programação da Folha FM. São 7h32, de volta no oferecimento de Proteus, de Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar e Radmed Diagnósticos por Imagem. São agora em Campos, 7h32, como eu já disse. Faz calor hoje, está quente, e a previsão é de seguir assim durante todo o dia de hoje, com possibilidade de chuva. Máxima de 30, mínima de 23, agora faz 26 graus aqui no centro da cidade. E o programa de hoje tem o prazer de receber, ele que é um companheiro da gente aqui do Grupo Folha, está sempre lá nas páginas do portal folha1.com.br, do jornal Folha da Manhã também, Marcos Almeida, que é assessor esportivo, especialista em ciência da musculação e mestre em ciência da motricidade humana e, como eu já disse aqui, blogueiro do portal Folha 1 no Ser Motriz, é o nome do blog. Meu querido Marcos, que prazer te receber aqui, bom dia. Você deu uma furada lá na agenda sua. Estava numa assessoria agora, desde 6 horas da manhã, veio aqui para bater um papo, daqui a pouco você volta novamente. Mas obrigado pela sua presença, acho muito legal e importante a gente falar um pouco sobre esses assuntos que a gente pautou aqui. Primeiro, que é essa explosão da corrida de rua e esse envelhecer em movimento, que me parece também está havendo aí uma espécie de, não da mesma profusão que está a corrida de rua, mas os 50 mais, 60 mais já estão também se movimentando e entendendo que quanto mais se movimentar, mais o corpo ganha saúde, melhora e ganha resistência. Bom dia, bem-vindo, obrigado pela sua presença, Marcos. Bom dia, Cláudio. Bom dia a todos os ouvintes aí da Folha, é um prazer imenso estar aqui com vocês, podendo falar de um assunto muito interessante para todos, um assunto muito atual, cada vez mais atual, cada vez mais importante. Nós da educação física tivemos uma dificuldade muito grande lá no início, digamos, há 35 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar, não era tão valorizada a profissão, e hoje, 35 anos depois, de uma forma, fazendo um resumo bem breve, tomou uma proporção totalmente diferente. Hoje nós temos vários profissionais que trabalham, que motivam, que incentivam, que direcionam para a atividade física. São médicos, fisioterapeutas, nutricionistas, profissionais da saúde, né? E outros profissionais que realmente indicam e sabem a importância que tem a atividade física para o nosso organismo, digamos, para crianças, pré-adolescentes, adolescentes, jovens, meia-idade e idosos. Então, realmente, a atividade física se tornou uma praxis assim, fundamental para as pessoas que buscam uma longevidade com qualidade. Então, Cláudio, é um prazer estar aqui falando sobre esse tema, que realmente é muito atual para todos. Eu acho fantástico que você ainda arruma tempo para escrever, cara. E seus artigos, né? O seu blog é muito legal. Inclusive, um dos temas de hoje é sobre o último post que você fez, exercício e envelhecimento. São uma série de postagens sobre isso, e você coloca aqui, 4 pilares fundamentais. Mas esse eu quero deixar para o final, daqui a pouco. Cara, é o seguinte, você está falando em educação física, me remete aqui à adolescência, de sala de aula.
tinha, naquela época, década de 80, a aula de educação física como tem hoje. Mas, cara, sinceramente, daquele tempo para hoje, a importância da atividade física naquela sala de aula, quer dizer, no colégio, não era tão grande, porque a molecada passava o dia inteiro na rua, soltando pipa, jogando bola, baleba e tal. Hoje se passa o dia inteiro e a noite toda, se bobear, numa tela, seja de computador ou de smartphone. Então, assim, sinceramente, se era para valorizar naquele tempo, hoje 1 milhão de vezes mais ainda sobre essa questão, principalmente na escola, que é onde eu acredito que vai estar ali todo o começo de uma nova geração mais educada, mais bem formada, mais saudável, mais, enfim, melhor do que a que a gente tem hoje. Eu acredito nisso. Bom, vamos lá. Deixa eu abrir aqui com você da seguinte forma. Eu vou te passar alguns números e quero assim que você traga pra gente qual é a real e o que é que de fato está acontecendo. No tema que a gente separou aqui corrida de rua, virou aí uma febre. Hoje no mundo, só em alguns aplicativos, você tem 135 milhões de atletas inscritos em vários aplicativos. Em um desses aplicativos, que acredito ser o mais popular, o Strava, tem 180 milhões de pessoas inscritas para corrida, fora ciclismo, natação e tal. E esse esporte, a corrida de rua, está superando o ciclismo, a academia. A academia, aliás, é sempre uma controvérsia, sabe? Porque é muito chato ir para academia e tal. E também os esportes coletivos, que são muito complicados para gente que sabe como é que é. Você vai fazer aquela peladinha do fim de semana ou do meio de semana. Você tem que juntar aquele monte de gente e depois passar na casa de um, de outro, para tentar dar o quórum ali para ter jogo. Quer dizer, pessoalmente, eu posso até dar um exemplo aqui, é interessante, porque depois do futebol, passei para o tênis, que é mais fácil, é só mais um, cada um vai, ou então você passa na casa de um, ou ele passa na sua casa, fica mais fácil, enfim. Mas depois da corrida, aí é só você e Deus, meu filho, não precisa de mais desculpa de nada. Hoje no mundo, são 54% desses mais de 300 milhões aí, de homens e 46% de mulher, o que eu acho muito também interessante. No Brasil, nós temos aproximadamente, são números aproximados, tá, gente? Não dá para ter precisão nisso. 15 milhões de corredores de rua regularmente. A média brasileira também está quase empatada, 52,4 de homens, 47,6 de mulheres. No Rio de Janeiro, 1,2 milhão de corredores também em aplicativos e tal. E em Campos, em torno de 6 mil, de 5 a 6 mil corredores cadastrados em aplicativos, que é um número também bem interessante. O que eu quero te perguntar já está pronto. Isso é só aquele momento que a gente está passando por conta da pandemia, que deu aquela mudada no ritmo de vida, ou veio para ficar e é um bom negócio? Pô, Cláudio, muito interessante sua pergunta. Na verdade, são várias respostas que nós temos, né? Vamos falar primeiro sobre a quantidade a nível mundial do corredor. Realmente, a gente tem uma percepção que no Brasil ela cresceu muito, mas como você falou, no exterior também o crescimento foi realmente muito, muito relevante. Para você ter uma ideia, as maiores maratonas do mundo, que alcançavam 45 a 50 mil pessoas, já estão chegando a 60 mil pessoas. A Maratona de Londres, ano passado, chegou a 56 mil pessoas. E a Maratona de Nova York também, em novembro de 2025, alcançou 60 mil pessoas. Até nunca esse número foi visto realmente nessas corridas oficiais. Inclusive, a Maratona de Nova York, ela tem um sistema que você faz a inscrição para participar do sorteio para tentar a vaga. Então, eles agora divulgaram que 300 mil pessoas para 2026, que a Maratona de Nova York é realizada no primeiro domingo de novembro.
ela teve 300 mil pessoas inscritas e só 1% dessas pessoas, só 10% dessas pessoas entrarão pelo sistema da inscrição. Olha só, para você ter uma ideia, foram 300 mil pessoas inscritas para entrar pelo sorteio. Por quê? Qual a diferença de entrar pelo sorteio ou não? Pelo sorteio você vai pagar só a inscrição. E de outra forma, você tem que contratar uma agência de viagem para ir. Então, a agência de viagem, você além de pagar a inscrição, você tem que fechar com hotel, fica muito mais caro, né? Então, quando você é sorteado com a Maratona Majors, você tem a possibilidade de você fechar a sua viagem. Então, ela barateia bastante. Então, isso daí são os números oficiais a nível mundial. No Brasil, o crescimento depois da pandemia, foi muito importante também esse detalhe que você colocou, na verdade não foi só a corrida de rua que tem crescendo no Brasil. Hoje todas as academias, as atividades indoor, elas estão cheias. Se você for ver um clube de natação, as piscinas estão cheias, as academias estão cheias, os estúdios estão cheios. O pessoal que está fazendo ciclismo houve um aumento considerável durante a pandemia, recuou e agora novamente está crescendo. O pessoal que está fazendo triatlon está um crescimento muito interessante. Uma pesquisa que saiu recente, que a atividade física mais praticada no Brasil, que aí são várias pesquisas, cada um tem sua metodologia e tal, mas foi a caminhada. A caminhada teve um crescimento assim bem interessante também depois da pandemia, que as pessoas que não davam muita importância à atividade física viram que realmente os benefícios delas são bastante interessantes, bastante importantes, e começaram com uma atividade bastante, digamos assim, democrática. Sobre a corrida, nesse fato que você também comentou, que ela é uma atividade fácil, democrática, no sentido que você não precisa esperar mais 20 pessoas para jogar uma partida de futebol num campo grande, ou esperar mais 9 pessoas num futsal, ou esperar mais uma pessoa para jogar tênis. Você faz isso sozinha onde você estiver. Então eu sempre falo para meus amigos, para os meus alunos, para quando viajar, cara, não pode esquecer o tênis, já vai com ele no pé. Então assim, você leva um short, uma camiseta, levou um boné, botou ali, cara, qualquer local você vai fazer um turismo, vai conhecer a cidade, vai conhecer o local correndo e vai se exercitar. Então realmente a corrida, a gente tem uma palavra sobre isso, uma frase sobre isso, Cláudio, que a gente fala que é o esporte individual mais coletivo que existe, né? Então é o esporte individual, mas assim, você vê que as pessoas estão buscando hoje a sua comunidade. Então pessoas que nunca fizeram esporte, elas descobriram a corrida, por N fatores, né? Por fator saúde, por fator social, por fator competitivo. Então são várias as questões. Mas ela quer pertencer a um grupo, seja um grupo de performance, de corrida, seja um grupo na assessoria, que ela vai tomar um café depois da corrida. Eu costumo falar, às vezes, lá na assessoria, o cara corre 40 minutos. E ele fica 2 horas lá conversando. Eu falo, cara, esse cara tá precisando muito mais conversar do que correr, né? Então é isso. A corrida realmente, ela te encaixa. E, cara, tem outra frase também que eu gosto muito, né, Cláudio? Que você também é corredor. Eu acredito que você concorda também. Todo dia é um ótimo dia quando você corre, né? Só depois da corrida que fica bom. Eu tenho um problema que o horário que eu tenho para correr é 2 horas da tarde. O pessoal reclama comigo, não, você está correndo 2 horas ao coração. Depois vamos falar sobre isso. Mas assim, é muita informação que nós temos e que você traz e que eu acho legal, sobretudo a gente discutir e debater aqui. E assim, eu conversava com você por telefone, eu tenho um TikTok. E lá o negócio é mais alvoroçado, lá o negócio é mais quente. E eu tenho visto muitos vídeos e assim, bom deixar claro, sou totalmente favorável ao acompanhamento de um profissional como você para quem quer evoluir. Eu corro desde 2013, final de 2012 para 2013. São 13 anos correndo sozinho, nem prova eu faço. Só corro para mim e por mim, que é o pior adversário que eu tenho, é meu cérebro e esses aplicativos assim, por causa do tempo. Mas, cara, o que é a pegada? A pergunta é, lá no TikTok, se você for ver, no Instagram, em todas as redes sociais, você vai ver várias pessoas com fórmulas milagrosas e tenebrosas, às vezes até, colocando uma certa pressão na pessoa. Cuidado se você está correndo e pisando com o calcanhar. Cuidado se você está correndo e pisando com a frente do pé. Cuidado, você me lembrou do Mizuno, foi meu primeiro tênis, pronada
pisada pronada e supinada. Eu falei, gente, que pega? Eu não sei meu pé como é que é isso, eu vou ter que ir num especialista. Aí já tem um aparelho que descobre. Aí eu fui perceber que isso tudo era tudo estratégia de venda, e eu quero que você fale melhor do que eu, não eu falar. Cuidado, se você... Tutorial. 7 formas de correr sem segredo. Se você está correndo, respirando pela boca, cuidado. Eu vou respirar por onde, meu Deus do céu? Eu quero saber de você. Quais são os segredos, se é que existem? Toda pessoa pode correr, pode começar a correr, devidamente com os cuidados, né? Evidente, claro. Mas corrida é para todo mundo? Cláudio, eu realmente acredito que sim. A corrida, ela é, como a gente falou anteriormente, ela é bem democrática. Então, ela é para todo mundo, para todos. Obviamente, algumas pessoas que têm alguns cuidados especiais, têm algumas determinantes que realmente tem que ter um acompanhamento, às vezes, de um médico, às vezes é um problema de um cardiologista, é um fisioterapeuta acompanhando, e a gente passa por isso. É um problema de coluna, mas eu não vejo assim ela ser impeditiva para ninguém. O único, porém, que eu reconheço, que é na minha vivência, eu recebo muitas pessoas acima do peso, e ela realmente tem tudo para não dar certo, quando a pessoa está muito acima do peso, e ela inicia na corrida. Na verdade, ela quer iniciar a corrida para emagrecer. E a gente sempre pensa exatamente o contrário. Ela tem que emagrecer para correr e não correr para emagrecer. Porque você, quando considera que cada pisada no chão você multiplica por 3 o seu peso corporal, quando você pega uma pessoa, por exemplo, de 100 quilos, cada pisada no chão é como se ela estivesse impactando com 300 quilos no seu joelho, no seu tornozelo, no seu quadril, nos seus ossos, enfim. Então, realmente, é bastante preocupante. A gente vê esse momento agora da corrida e a gente observa através de foto várias pessoas acima do peso. Eu aqui realmente não estou, obviamente, criticando, falando que essas pessoas não podem participar. Eu estou apenas falando que elas precisam de um cuidado especial, embora... Na época atual agora, com esses manjaros da vida, né? Estão todos usando. Realmente ele veio para beneficiar essas pessoas, que emagrecer realmente não é fácil, é uma doença, a obesidade é uma doença. E esse remédio parece estar facilitando a vida de muita gente. E que bom que isso está acontecendo, né, Cláudio? Porque realmente a gente vê essa qualidade de vida com relação à longevidade. E eu gosto também de citar, eu vou retornar lá à sua pergunta anterior. Eu gosto de citar quando a gente vê algumas pessoas idosas acima de 70 anos, acima de 60, acima de 80, e a gente vê na rua aqueles magrinhos andando de bicicleta, aqueles magrinhos andando rápido para lá e para cá, mas quando o cara está acima do peso, você não vê essa mesma agilidade, né? Então você quase não vê essas pessoas, você percebe que os magrinhos realmente parece que têm uma qualidade melhor quando envelhece. Sobre essas questões aí, dessas dicas que nós cada vez mais assistimos nas redes sociais, né? Que nós vivemos uma era da informação, né? São muitas informações e nem todas as informações elas são realmente relevantes. A parte do conhecimento nessas informações, elas são muito poucas. Elas têm assim, elas fazem algo exatamente para gerar um conteúdo, para que gere curtida, para que gere, né, compartilhamento e etc. Mas realmente eu não vejo, sob o meu ponto de vista, e parece que você também, Cláudio, concorda comigo, muita coisa positiva nessas postagens. Por exemplo, eu sempre, recomendação número 1 para todos: fujam dessas postagens que falam 3 formas de melhorar a corrida, 3 formas de emagrecer, 5 formas de viajar confortavelmente. Cara, eu acho que quando usa essas coisas, cara, a coisa é tão global, né? O organismo funciona de uma coisa tão global, né? Então eu vejo muito, por exemplo, assim, os caras vão dar dica em academia, por exemplo. Eles falam assim, 5 exercícios para melhorar sua economia de corrida na corrida. Aí você vai ver lá o cara treinando e tal. Cara, tem pessoas que fazem muito pouca musculação e conseguem correr muito bem.
Então, na verdade, a academia, eu penso que ela não tem que treinar o movimento, ela tem que treinar a musculatura para fortalecer ossos, tendões e articulações para a pessoa poder exercitar e ter uma boa performance na corrida. A academia é para fortalecer. Eu não vejo esse ponto de vista para o corredor comum, para o corredor médio, dele querer melhorar a corrida com gesto esportivo na academia. Eu vejo ele querer melhorar a musculatura para exatamente proteger suas articulações, tendões, ossos, né? E ele poder exercitar lá na corrida, melhorar a corrida, como a gente falou outro dia, né, Cláudio? Melhorar a corrida correndo. Eu vou melhorar a minha corrida correndo. Eu vou ter a proteção da minha musculatura, mas eu tenho que melhorar a minha corrida correndo. Um dado também interessante, Cláudio, voltando a falar lá atrás que você falou sobre os dados da parte feminina na corrida, tem um dado assim bem interessante, que nos anos 80 era em torno de 5% a participação feminina. E a tendência daqui a 10 anos, eu não tenho dúvida que as mulheres irão passar os homens nessa relação, se eu não me engano, que você falou que era 45% de mulher e 55% de homem hoje. Eu não tenho dúvida disso. Hoje fala-se, inclusive, alongo mais um pouquinho sobre esse tema. As mulheres estão chegando muito próximos, ou chegando mais próximo a cada dia que passa aos tempos dos homens nas provas de performance, de maratona, de meia maratona, etc. Elas estão se aproximando muito dos homens, embora a gente fale assim, para chegar ao homem daqui a 20, 30 anos. Não interessa, elas estão chegando próximo. Por que talvez a explicação? Porque as mulheres começaram a correr de forma competitiva muito depois dos homens, né? A gente tem tudo, ela foi feita muito depois dos homens. Então os homens já têm toda a questão da fisiologia dele, né? De caçar, de fugir dos predadores, de caçar alimentos. Eles já vêm correndo desde a nossa pré-história. E as mulheres, me parecem que elas estão evoluindo a partir do momento que elas estão com mais liberdade no mundo inteiro para fazer tudo que o homem faz e realmente tem que fazer isso mesmo. Então as mulheres, o crescimento dela é muito grande. Hoje aqui na cidade a gente sai 6 horas da manhã, 6h30, a gente vê às vezes mais mulheres correndo do que homem na rua, embora, Cláudio, a dificuldade dela seja bem maior, né? Muito então maior. Você tem uma dificuldade muito grande. Por exemplo, eu vejo que eu treino atletas para maratona masculino, homens e meninas. As meninas sofrem muito mais, porque os homens conseguem sair 4h30 da manhã para correr. A menina não dá para sair 4h30 da manhã para correr. Se sair, tem que sair com o marido, tem que sair com o professor acompanhando, tem que ir para a academia fazer, é muito mais complicado. O mundo está muito perigoso para todos, para os homens, para as mulheres e muito mais para as mulheres. E os afazeres também. Obviamente que a mulher, na verdade, ela é atleta, ela é esposa, ela é mãe e ela trabalha. Então, realmente, a mulher é uma heroína para conseguir cumprir essas tarefas todas. E quando você bota uma nova possibilidade de uma atividade como a corrida, a nível competitivo, eu não falo a nível de 5, 10 quilômetros, que fica mais fácil. Mas quando vai treinar a nível de 21, 42 quilômetros, ou fazer um triatlo de longa distância, realmente a dificuldade é muito grande, mas elas estão de parabéns porque elas estão superando todos esses obstáculos. Eu passo aqui perto de casa, no supermercado, às vezes, comprar as coisas depois da corrida, depois da academia, e estou com tênis ainda da corrida, que eu quero falar sobre isso. E ali tem já 2 meninas que trabalham ali e que correm. Aí viram o meu tênis, que dá para ver da lua, né, o tênis. Eu vou falar sobre essa questão que você me provocou sobre tênis pronado, supinado. Eu quero voltar a falar sobre isso. Quero falar sobre. Aliás, nunca mais eu comprei daquela marca. Nada contra, mas não comprei mais não. Duro pra caramba. Aí, o que acontece? Você já identifica, você já tem uma coisa assim que eu acho muito interessante, social também na corrida. Eu nunca participei de prova, nunca participei de prova nenhuma. As pessoas falam, mesmo Beto estava falando, participa de prova, participa. Cara, eu corro para mim. Eu comecei também, não, nessa época eu já estava um pouco mais magro, já tinha perdido uns 20 quilos. Eu cheguei a 116, engordei muito, e aí voltei para 76, que era mais ou menos, dá para equilibrar, dá para segurar. Mas quando eu comecei a correr, eu já tinha perdido. E aí também é um complemento daquilo. Perfeito. Agora, a pergunta vamos lá. Porque assim, na verdade o que eu quero explorar aqui são suas dicas. Porque é isso que você falou. Tem também tem sobre tudo, né? Tem uma sobre culinária também bem interessante. Aprendi essa receita num restaurante muito caro, com um chefe internacional. Isso é a isca de ouro, né? Que fala para pegar e tal. Aí você pode ver, não tem problema, mas só vai filtrando o que é. Eu acho legal essa dica.
Cara, a corrida ela é muito popular, a gente falou sobre isso aqui, da independência, de você poder, né, sair sozinho, fazer em qualquer lugar. O que você basicamente não dispensaria para quem pretende começar hoje uma corrida? O tênis, um outro equipamento, o que seria assim indispensável, pelo menos para você começar a correr hoje? Cláudio, eu acho que realmente é o tênis, né? Embora tenha uma filosofia aí que eu já fiz parte dela, que é chamada Barefoot Run, que é a corrida descalço, que eu já escrevi sobre artigos sobre corrida descalço, já via muitos benefícios, mas hoje já não enxergo da mesma forma. Então eu vejo que realmente o tênis é o mais importante. Você com tênis... E qual tênis? Cara, um tênis que seja confortável para você. O melhor tênis hoje que é considerado é aquele que é confortável para você. Não importa a marca. Obviamente, tênis com uma marca, com uma tecnologia boa, ele e com preço mais caro, tem muito isso também. Tem relação com tênis bom sim. Preço tem relação com tênis. Mas o mais importante de tudo é você ter um tênis que seja confortável para você. Porque, na verdade, o tênis ele tem um formato único. E nós somos seres únicos e indivisíveis. Cada um tem um pé de uma forma, cada um tem um dedão, tem o joanete de um jeito, enfim, tem o dedão maior do que o dedo menor, então é aquela loucura. Então quando você bota um tênis no pé e ele é confortável, isso já é um pré-requisito bastante interessante, porque quando eu vou sair para correr, eu vou pisar em terrenos que eu preciso de um amortecimento. E o tênis a gente sabe que ele pode causar lesão. Se é um tênis que está muito usado, que ele já está com uma postura viciada, ele está lateralizando para o lado externo, que é chamado supinado, está lateralizando para o lado interno, que é chamado supinado, ele na verdade vai estar maximizando digamos, abre aspas, defeito, fecha aspas, que você já tem no pé, né? Então, na verdade, o instrumento principal para o corredor é o tênis. Obviamente, você vai botar uma bermudinha, vai botar uma camiseta, vai botar um boné, vai botar um protetor solar, vai botar um óculos e, se tivesse possível, um relógio que também marque a quilometragem e marque o pace, um relógio que possa você ver a sua frequência cardíaca. Esses dados são bastante interessantes. Mas esses daí já são o segundo, terceiro, quarto, quinto passos. O primeiro passo é realmente ter um tênis confortável que você possa usufruir. E, Cláudio, retornando àquela pergunta anterior, nós tivemos uma época, 5, 10 anos atrás, que era muito relevante e era recomendado saber que tipo de pisada você tinha. Então, algumas marcas começaram a construir tênis específico para quem pisa supinado. Para vocês terem uma ideia, supinado é quem pisa lateralizando para fora o pé, né? Pronado é quem pisa para dentro. E pisada normal, pisada neutra é quem tem um pé, digamos assim, nem pronado nem supinado. E aí, esse que foi o problema, porque começou você ir na loja comprar tênis e os próprios vendedores estavam achando que sabiam detectar que tipo de pisado você tinha. A partir do momento que ele pedia para você levantar o tênis e ele olhava onde estava o tênis mais gasto, se era a parte interna ou externa, ele falava, cara, se era na parte externa você era supinado, a gente dava um tênis supinado. O que o tênis supinado fazia? Ele protegia, né? Ele tinha uma proteção externa para não deixar seu pé virar muito, lateralizar muito. E isso daí foi caindo e hoje não tem mais. Mas por quê? Porque descobriu-se que nosso pé, ele supina e prona o tempo inteiro. Se você for ver os micromovimentos em câmera lenta, você vê que isso é um movimento natural do pé. É um movimento totalmente natural, não tem essa correção desse tipo de movimento, é um movimento fino. Eu até costumo brincar quando as pessoas falam muito em corrigir o movimento, né, do corredor, obviamente abrindo parênteses, nós temos alguns fatos que merecem correção. Por exemplo, nós temos uma forma de correr que o cara corre igual lutador de boxe, virando muito tronco com a mão fechada. E a gente já descobriu que esse tipo de corrida, além de atrapalhar a performance, ela pode causar uma lesão no quadril, porque ela rotaciona demais o tronco em cima do quadril. Então ela pode lesionar, causar atrito no seu quadril. Esse é um tipo de problema que pode ocorrer. Não significa que vai ocorrer com todos. E outros fatores. Quando o cara começa a correr também, o cara que vem muito do futebol,
ele tem um formato de corrida diferente. Ele é meio arqueado, aquele jogador de futebol, girando muito também o tronco de um lado para o outro. E daqui a pouco, com a corrida, com a repetição, com tempo de experiência, né? Com o tempo que ele fica ali correndo, ele vai automaticamente melhorando seu movimento e virando um corredor. Aquele corredor que corre com o tronco mais ereto, com a perna mais ereta sem virar demais, com o movimento dos braços. Isso é uma coisa natural, ou seja, a repetição faz com que o cara chegue próximo da sua perfeição no movimento, né? Então, assim, essas dicas que dão sobre tênis, sobre formato de corrida, a gente tem que estar bastante atento e respeitar o estilo de cada um. Às vezes a gente quer mexer no estilo do cara e não dá. Eu costumo citar o exemplo que a ex-recordista mundial de 21 quilômetros, ela corria 21 quilômetros com um pace de 3,5, que é muito rápido. Ela era assim, Geno Valgo. O Geno Valgo é que a gente chama de forma que ela é junteira. Ela era bem junteira. E eu costumo falar, vai lá melhorar essa perna dela. Vai lá, melhora o movimento dessa mulher, não tem como melhorar. Ela já está estruturada nesse Genovaro, ela é junteira e ela corre, a máquina dela é maravilhosa e ela foi recordista mundial. Ou seja, respeitou-se o estilo dela, o treinador, os fisiologistas, respeitaram o estilo dela, porque não teria como fazer diferente, e ela mostrou que a capacidade fisiológica dela superou isso tudo, né? Então a gente tem que respeitar realmente o estilo de cada um, não tem esse formato de correr melhor. Quando o cara tem a máquina boa, né? Quando o cara tem uma máquina boa, tem a parte do coração, tem a parte dos capilares, da hemoglobina bem desenvolvida no organismo, que a gente pode até falar um pouco sobre isso, ele realmente desenvolve muito. E Cláudio, só entrando um pouquinho na fisiologia, que eu acho esse tema bastante interessante. Sim, não, exato. Não sei se eu posso esticar 2 minutinhos. Fique à vontade, a aula aqui é sua. Estou só anotando aqui para poder usar nas corridas também. É um erro. Se você fosse me perguntar agora, tem um problema do coração com a estrutura muscular nossa que eu quero que você fale também. A gente vai falar, mas a gente, se você for me perguntar o erro mais comum hoje do corredor. Isso. Que eu acho que já estava até anotado aí nas suas perguntas que eu já li, o erro mais comum do corredor é quando ele quer correr, ele quer começar muito forte a corrida. Esse é o maior erro. Ele quer sempre achar que quando ele corre forte, ele vai melhorar a corrida dele. Então, esse é o maior erro. 99% das pessoas que começam a correr, ou que estão com acompanhamento, que talvez o treinador preze por esse pedaço, por essa linha de trabalho, realmente é temerário, é perigoso. Então, assim, se fosse dar um conselho para as pessoas que vão começar a correr, que estão correndo e querem desenvolver, é diminuir a intensidade da corrida. Essa diminuição da intensidade da corrida, ela é extremamente importante. Então, se você é um cara que corre 5 vezes por semana ou 4 vezes por semana, 2 vezes o treino tem que ser em baixa intensidade. Isso é extremamente importante, né? Se eu corro 4 vezes por semana, eu tenho 2 treinos de baixa intensidade, uma de intensidade moderada e uma de intensidade forte. E isso, obviamente, para as pessoas que já estão desenvolvidas, né? Para as pessoas que estão em desenvolvimento ou estão iniciando agora, elas têm que correr 3 vezes com intensidade baixa e 1 vez com intensidade moderada. Nada de forte. Foge do forte agora. O que é intensidade baixa? Intensidade baixa. Assim, nós trabalhamos com um sistema de zonas de intensidade. Então, parece complicado, mas não é. É simples. Então, nós temos a Z1, que é a intensidade muito baixa. O que seria Z1 hoje numa corrida para você? Seria uma corridinha bem levinha, muito confortável. 7 minutos por... Não sei, Cláudio, talvez até mais. Talvez até uns 7h30. Bem lentinho para você relaxar. É uma corrida que a gente chama de recovery. É uma corrida de recuperação. A Z1 é uma corrida de recuperação. Ela vem especialmente após competições ou após treinos fortes. Deixa eu te falar então, porque aí eu vou usando alguns exemplos. Ó, a Bruna Areias tá aqui, ó, comentou no YouTube, mestre sensacional. Bruna Areias, quiser falar... Ô Bruna, muito obrigado. Fica à vontade. Vamos lá, vamos usar um exemplo meu aqui, que aí talvez pode servir para outras pessoas. Ontem eu corri 10 quilômetros. No meu, lá, foi Z6, não, um Z4, por aí assim, Z5. E hoje, eu devo fazer, eu tenho muita dificuldade disso. Esse que você falou aí de... Certo.
Cláudio, recuperação. assim, então, só para recapitular um pouquinho a definição de cada zona, tá? Para ficar mais claro. Então, assim, Z1 é uma corrida chamada recovery, é recuperação, uma corrida intensidade muito baixa. Z2 é endurance, é a zona que você vai trabalhar endurance, é a zona que você vai trabalhar resistência. Z3 é tempo, a nomenclatura dela é tempo, de tempo run, é uma corrida moderada, né? Z4 é limiar, FTP, é uma corrida forte. E Z5, ela é VO2, é muito forte. Então vamos retornar aqui para tentar traduzir isso aí, como é que você faz na corrida. Z1 é uma corrida normalmente que você faz de recuperação. Então se você fez 10 km ontem, que foi forte para você, que você machucou seu organismo, né? Hoje é dia de fazer um Z1, de uma recuperação ativa, chamado recuperação ativa, é o recovery. Z2 é o ritmo de maratona. Z2 é intensidade baixa, é ritmo de maratona. Então, assim, todos que vão fazer maratona, a gente calcula um Z2. Porque Z2, pelo protocolo que eu trabalho, ele vai de 81% a 89% do limiar. Olha que interessante. Eu calculo assim, a primeira parte da maratona, o Z2A, que é até 85%, e a segunda parte da maratona ela vai Z2B, que de 86 a 89. Cara, bate muito legal. Às vezes ele entra no Z3, porque o limiar, quando ele vai correr a maratona, ele está muito melhor do que o limiar que foi calculado há 3 meses atrás. Ele já evoluiu. É natural acontecer isso. Então o ritmo de Z2 é ritmo de maratona, é ritmo de 42 km. Então quando o cara pensa assim, quando eu corro a maratona é muito forte, tal. Realmente o treino da maratona é muito pesado, os treinos, você está em overtreino o tempo inteiro. Se você não controlar isso aí, você está fadigado, o sistema nervoso central seu está mexido. Mas quando você vai correr, é uma zona, digamos, de baixa intensidade. Você tem que estar pronto para fazer essa baixa intensidade. Só que quando você está com os limiares muito bons, você consegue um tempo maravilhoso. Que Z2, correr a maratona Z2 realmente é fantástico. Uma meia maratona, já você vai correr Z3. Então, é um princípio do treinamento desportivo chamado interdependência, volume e intensidade. Quanto maior o volume, quanto maior a distância, menor a intensidade. Quanto menor a distância, a intensidade vai aumentando. Então, nós falamos aqui agora. 42 km Z2, 21 km Z3, 10 km Z4, e 5 km Z4 Z5. Entendeu? Então assim vai diminuindo, vai aumentando a intensidade. E às vezes o cara prefere muito mais correr a maratona, a Z2, do que correr 5 a 10 km, que é muito forte. E dependendo da idade. A gente sabe que o nosso organismo ele vai desenvolvendo com o tempo, e as pessoas mais velhas, a partir de 50, 60 anos, elas preferem às vezes correr a maratona. Porque o organismo dela está muito mais desenvolvido ao longo do ano, está muito mais ao longo do tempo, está muito mais capilarizado, está muito mais com hemoglobina. Então, quando eu falo sobre o treino em baixa intensidade, Cláudio, eu não sei se já ficou um pouco mais claro agora para entender que é Z1, Z2, é nesse tipo de treino. Eu gosto de usar esse exemplo, porque esse exemplo é bem interessante. É nesse tipo de treino, no Z1, Z2, que eu vou, é como se eu fosse contratar 10 bombeiros que fazem ligação de cano de água e jogasse dentro do meu organismo. Eles vão fazer uma ligação do coração para todos os meus músculos que eu estou utilizando na corrida. O Z2, toda vez que eu uso o Z2, é como se eu estivesse contratando 20 bombeiros para ele entrar no meu organismo, botar uma encanamento, né, do coração para toda a musculatura. Isso que o Z2 produz. Toda vez que eu correr Z2, eu vou estar contratando esses bombeiros. O que são esses bombeiros? Quem são esses bombeiros? Eles são as hemoglobinas que carregam oxigênio, né, e que vão transformar esse oxigênio em energia química em energia mecânica, né, vão estar me alimentando o meu organismo. Né? E meus capilares. Os capilares também vão estar aumentando a quantidade e aumentando de tamanho. Esse fenômeno só ocorre em Z2. Então aí eu te pergunto, Cláudio, para você que está começando agora, você correria forte ou você correria fraco? Hoje você já entende fisiologicamente por que a nossa explicação? Sim. Porque o cara corre forte e o cara não consegue ser, digamos assim, entregar uma corrida longa com treino forte, porque ele não tem essa capilarização. O músculo cardíaco fica forte,
ele bate bastante quando você faz treinos fortes, né? O débito cardíaco é grande, mas você não tem esse caminho para percorrer, para ele mandar para a musculatura o sangue através dos capilares, o oxigênio através da hemoglobina. Então, realmente, e além do mais, a pessoa pode se machucar muito mais, né? Porque ela não está preparada ainda para esse tipo de esforço. São 8 horas e 11 minutos. Você tem... Podemos ir até 9, você tem compromisso antes? 10 para 9. Não, vou te roubar esse tempo aí hoje. Aí Ô, Cláudio, só para citar aqui agora, depois o pessoal vai me chamar a atenção lá na academia. Eu sou diretor responsável técnico pela Bodytech também. Vitor, eu sou responsável lá. Pai, ele é diretor da Bodytech. Sou, aí não ficou no meu currículo, mas é bom falar que daqui a pouco o pessoal, poxa, você não falou da Bodytech? Não. Um abraço aí o pessoal da Bodytech. Bom, top, né? De primeira linha. Professor, mas eu preciso falar só um pouquinho mais sobre corrida. Eu tenho que fazer um intervalo. Estou à disposição. Vamos voltar, porque eu quero também falar sobre um pouco do seu blog e desse trabalho que você faz ali de orientação e de escrever, que a gente sabe, o brasileiro tem essa, talvez pouco tempo, tem essa dificuldade de leitura, esse costume não ler, e aí você faz ali um conteúdo extraordinário. Eu quero aproveitar aqui para você, né, explicar e falar para a gente aqui também através do rádio. E como o brasileiro, eu dizia, não lê sua coluna para poder ficar sabendo do que está acontecendo e se atualizar. Cara, são 8 horas e 12 minutos, conversando aqui com o professor Marcos Almeida, assessor esportivo, especialista em ciência da musculação e mestre em ciência da motricidade humana. E eu quero falar sobre essa questão da motricidade também, que justamente bate em cima disso que você faz ali no seu blog Ser Motriz. E também diretor lá da Academia Bodytech. São 8 horas e 12 minutos em Campos. Pausa bem rápida aqui no Folha no Ar. A gente volta a seguir com a entrevista com o professor Marcos Almeida. Oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Radmed Diagnósticos por Imagem. Com Águas do Paraíba, você tem acesso a diversos serviços de forma digital, sem filas ou necessidade de deslocamento. Não importa onde esteja, temos sempre um canal pronto para atender você.